O filme se inicia nos apresentando a Zoe. Zoe é uma escritora já calejada pela vida e agora está nos seus momentos finais. Diagnosticada há muito tempo com um problema sério no coração, ela recebeu o veredito dos médicos. Restam só 7 dias. A recomendação? Que o marido Donald e a filha Jane a levem para casa e deixem ela curtir seus últimos momentos com o mínimo de estresse. O genro até dá uma força e vai junto. A família entra em modo vamos mimar a Zoe e tenta de tudo. Passeio, descanso, diversão. Mas ela, numa vibe totalmente introspectiva, não solta nem um bom dia. Fica só observando a vida passar, como se já soubesse o roteiro inteiro. No dia seguinte, o pessoal da editora aparece para dar um alô. Eles publicaram vários livros de ciências que ela escreveu e querem bater um papo sobre o último, que tá sem o capítulo final. Mas Zoe não tá nem aí. No outro dia, pedem para ela assinar o testamento onde diz quem vai ficar com o quê, e que seus livros vão ser doados para um asilo. E claro, tentam mais uma vez animar a mulher. Levam ela para ver o mar, fazem massagem, tudo no capricho. Mas o silêncio continua. E aí, todo mundo começa a pensar. O que está se passando na cabeça da Zoe? A resposta vem num banco de jardim. Zoe vai visitar a mãe Sandra, que mora num asilo e, coitada, já não reconhece ninguém. Enquanto Zoe está lá, uma velhinha senta ao lado. Zoe dá um toque. Melhor não sentar aí. Tem um passarinho querendo aprontar. Dito e feito, a ave entrega o pacote. A senhora, boquiaberta, pergunta como ela sabia. E então Zoe solta o segredo. Ela está presa num ciclo de tempo, revivendo a última semana de vida sem parar. Por isso já sabe tudo, desde o passeio até o sangramento final. Quando jovem, achou um frasquinho cheio de pílulas estranhas. Tomou uma e descobriu que podia voltar exatamente 7 dias no passado. Desde então, vive nesse repeteco sem fim. O frasco se reabastece sozinho. Ela morre e volta para o hospital de novo e de novo. O tempo virou um ciclo infinito na vida de Zoe. Toda vez que ela engole uma daquelas pílulas esquisitas, tá de volta para o começo da semana. O mais maluco? O frasco se enche sozinho, como mágica. Já são milhares de voltas nos mesmos 7 dias, como se fosse uma maratona de reprise da própria vida. Ela já decorou tudo. O momento em que a família chega com cara de quem quer agradar, a visita dos editores querendo o capítulo perdido, o passeio na praia, a massagem zen, é sempre o mesmo roteiro. No último dia do ciclo, vem a surpresa tradicional. Uma festinha de aniversário improvisada, ela completa 55 anos. Mas logo em seguida, o nariz sangra, o corpo avisa que o fim chegou e... lá vai mais uma pílula, reiniciando tudo. O looping segue, sem pausa nem refresco. Às vezes, ela até tentava contar o segredo para a senhorinha do banco do asilo. Claro, ninguém levava a sério. Num desses dias repetidos, Zoe viu na TV uma notícia sobre o último rinoceronte do planeta, trazido para a cidade como última esperança da ciência. Ela já sabia o desfecho. O bicho sempre era assassinado antes da semana terminar. E a espécie... adeus. Cansada de viver o mesmo episódio, Zoe nem ligou quando viu o passarinho se preparar para bombardear o banco. Ao se levantar, deu de cara com uma universitária chamada Paula. Sem querer, esbarrou nela e ajudou a recolher uns livros caídos, todos escritos por ela mesma. Intrigada, Zoe puxou o assunto. Paula contou que pegou os livros na biblioteca do asilo, onde o pessoal largava coisa antiga. Disse também que era estudante e pesquisava teorias sobre o tempo, e os livros da Zoe tinham sido valiosos. Antes que rendesse mais papo, Donald apareceu para levá-la de volta. No trajeto, Zoe teve um estalo. E se terminasse sua antiga pesquisa sobre o tempo? Talvez assim conseguisse escapar do ciclo eterno. Mas sua família, achando que ela estava no fim da linha, não a deixava sair nem para comprar pão. Antes que tudo recomeçasse mais uma vez, Zoe decidiu que na próxima rodada faria diferente. Ela iria atrás da tal Paula e tentaria, de algum jeito, continuar sua antiga pesquisa com a ajuda da garota. Gravou na mente o endereço, decorou o telefone e engoliu mais um daqueles comprimidos misteriosos que a faziam voltar no tempo. Recomeço. Assim que abriu os olhos no hospital, não perdeu tempo. Inventou uma desculpa e mandou a filha, Jane, resolver uns papéis lá fora com o pai. Enquanto os dois estavam ocupados, ela deu no pé, saindo pela porta dos fundos como quem escapa de um plantão chato. Sabia que, se desse bobeira, a família ia trancá-la em casa, achando que era a última semana de vida. Correu até sua casa, pegou suas coisas, a garrafinha mágica de pílulas e foi direto bater na porta da Paula. Mas esqueceu de um pequeno detalhe. Como o tempo voltou,
A menina ainda nem a conhecia. Zoe tentou explicar tudo. O looping, os comprimidos, os 7 dias eternos. Paula, claro, achou que ela era maluca. Para testar, escondeu a mão atrás das costas e pediu que adivinhasse quantos dedos estava mostrando. Zoe errou feio. E mais uma vez, fim de ciclo. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Omni Loop. Comente gostei para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Antes da gente continuar, preciso te apresentar uma oportunidade única. Descubra como vencer a procrastinação e parar de adiar os seus objetivos de vida. Conheça o método Detonando a Procrastinação, com 5 passos simples e práticos para se livrar do hábito de procrastinar. Não deixe passar essa chance. O link está no primeiro comentário fixado. Pílula na boca e tudo recomeçou. Na volta seguinte, ela já sabia o truque da mão. Cravou a resposta e ainda completou a frase que Paula estava prestes a dizer. Acertou cada detalhe como se fosse mágica. Paula finalmente acreditou. A partir dali, as duas se uniram. Enquanto andavam até a universidade, Paula quis saber de onde vinham aqueles comprimidos milagrosos. Zoe contou que, ainda criança, tinha achado o frasco por acaso, num canto qualquer. Nunca soube quem criou aquilo. Só sabia que cada pílula a levava exatamente 7 dias para trás, e o frasco, de algum jeito, se reabastecia sozinho. 2 coisas ficaram claras para ela. 1. O retorno sempre era de 7 dias, nem mais, nem menos. 2. Só dava para tomar outro comprimido depois que o efeito do anterior acabasse. Até lá, era esperar. Zoe nunca descobriu quem deixou aquilo ali ou de onde surgiu o frasco. Até hoje, é um enigma sem resposta. Ela comenta com Paula que talvez fosse hora de focar nesse mistério, entender como os comprimidos funcionam, o que exatamente são, e se existe um jeito de fazer com que levem ela mais do que 7 dias ao passado. Tem mais coisa esquisita aí. Os comprimidos não quebram, não derretem, não se desfazem. Já tentou de tudo. Quando alguém tenta destruir, eles se recompõem no ciclo seguinte, novinhos em folha. É como se nem estivessem presos às regras do tempo normal. Paula, empolgada com a bizarrice toda, avisa que precisa buscar um equipamento especial no laboratório da faculdade. Diz que com ele, talvez consiga analisar como os comprimidos se regeneram. Sai apressada. Enquanto isso, o telefone de Zoe toca. É Donald, seu marido. A voz do outro lado da linha é de pura preocupação. Ele lembra que ela tem apenas alguns dias, pede para ela voltar logo, ficar com a família. Ninguém além de Zoe sabe do looping. Para eles, é a primeira vez que estão vivendo aquela semana, e acham que é a última. No caminho, Zoe acaba topando com um rosto do passado, seu antigo professor da faculdade. Ele a reconhece na hora e a recebe com entusiasmo, elogiando seu talento e dizendo que sempre acreditou que ela mudaria o mundo com a ciência. Mas a coisa azeda rápido. O professor flagra Paula tentando pegar um equipamento escondido no laboratório. Quando descobre que as duas estão juntas, solta os cachorros. Diz que Zoe foi uma decepção, que jogou tudo fora quando largou a carreira para cuidar de família. Do lado de fora, Zoe se abre com Paula. Conta que nunca mereceu aqueles boletins impecáveis. Eu fazia a prova, gravava tudo na cabeça, tomava o comprimido e voltava no tempo para gabaritar, confessa com um sorriso sem graça. Eu só sabia as respostas porque trapaceava no tempo. Não era gênio coisa nenhuma. Paula solta uma bomba. Ela conseguiu pegar o aparelho que precisavam. Mas aí vem o plot twist. Aquele dispositivo estava sendo usado pelo professor em uma experiência maluca de encolhimento humano. A cobaia? Um sujeito que foi diminuído por acidente e desde então continua encolhendo sem parar. Zoe e Paula dão um jeito de levar o aparelho para um lugar mais isolado e gelado, ideal para testar com segurança. A ideia é colocar uma das cápsulas temporais lá dentro e tentar contato com o mini-homem. Vai que ele consegue enxergar o que elas não conseguem? Assim que ligam o sistema, o transmissor funciona e o homenzinho começa a responder. As duas explicam a situação, contam tudo sobre o looping e pedem ajuda para entender o que tem dentro daquela cápsula. Ele começa a análise e o que encontra é de virar a cabeça. Segundo ele, a cápsula muda o tempo todo. Não tem forma fixa nem estrutura estável. Parece existir em várias linhas do tempo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro misturados. É como segurar um pedaço do próprio tempo nas mãos. Zoe e Paula ficam sem palavras. Percebem que o equipamento que têm é obsoleto e a mente delas talvez nem consiga acompanhar algo tão fora da lógica. Mesmo assim, Zoe não entrega os pontos.
Continua usando os comprimidos, voltando uma semana no tempo, convencendo Paula de novo, recomeçando a missão. Toda vez, mesmo sem avanço, mesmo sem descanso. Entre uma tentativa e outra, ainda arruma tempo para visitar a família, que acredita estar vivendo os últimos dias com ela. Para eles, cada semana é a despedida. Para ela, é só mais uma chance de tentar entender o inexplicável. E lá ia Zoe de novo. Quando a morte batia à porta, ela engolia uma cápsula e... plim! Voltava para o comecinho da semana. Mas, por mais que repetisse o ciclo, nada de respostas. As cápsulas continuavam sendo um mistério teimoso. Paula também tinha seus motivos. Carregava uma dor antiga que sonhava apagar. Só que para consertar o passado, elas teriam que descobrir como ir além de uma simples semana no tempo. E isso era algo que nenhuma das duas conseguia alcançar. Certa vez, Paula quis saber se Zoe já tinha estudado essas cápsulas na época da faculdade. A resposta foi um sim meio tímido. Zoe contou que chegou a investigar um pouco, mas logo largou mão, achando que aquilo era uma espécie de presente mágico que não deveria ser fuçado demais. Comentou também que talvez algumas anotações velhas estivessem guardadas nas coisas da mãe, lá no asilo. Quando o ciclo terminou mais uma vez, Zoe tomou outra cápsula e voltou ao ponto de partida. Após convencer Paula de novo, foram direto revirar os pertences da mãe. Só que, em vez dos cadernos de Zoe, encontraram algo inesperado. Anotações do Mark, o ex-namorado dos tempos de faculdade. Zoe ficou sem entender como aquilo foi parar ali. E mais, onde será que o Mark tinha ido parar? Enquanto digeria aquilo tudo, uma enfermeira chegou com aquele jeitinho calmo e disse: "Seu marido, o Donald, está te procurando por todo lado. Está aflito." Foi ali que a ficha caiu. Em todo o ciclo, sua família estava ali, esperando por ela, preparando carinho, presentes, momentos simples, acreditando que estavam vivendo os últimos dias com ela. Mas Zoe sempre fugia, de novo e de novo. Com os olhos marejados, ela encarou Paula e desabafou. "Tô exausta. Já vivi essa mesma semana centenas de vezes. Só queria pela primeira vez viver de verdade, com quem me ama." No caminho até a casa de Mark, Zoe não conseguiu evitar que lembranças antigas. A última vez que se viram tinha sido numa dessas festas de ex-alunos, muitos anos atrás, num aeroporto qualquer. Ele já era um nome importante na física. Ela, por outro lado, tinha se afastado da ciência. Nunca mais teve coragem de procurá-lo. Afinal, as notas impecáveis na faculdade não vieram só de estudo. Ela usava as cápsulas para colar nas provas, e essa culpa a acompanhava até hoje. Ao chegar no endereço, quem abriu a porta foi o filho de Mark, com um olhar triste e uma notícia ainda mais dura. O pai havia falecido. Morreu mergulhado nos próprios experimentos, deixando a saúde de lado até não ter mais volta. Zoe sentiu o peso da perda. Mesmo assim, explicou o motivo da visita. O rapaz entendeu e a levou até o antigo escritório do pai. Lá estavam os cadernos de pesquisa. Para surpresa dela, Mark também havia investigado as cápsulas e parecia nunca ter esquecido os dias em que trabalharam juntos. O filho dele, com os olhos marejados, soltou uma frase que bateu forte. "Meu pai vivia tentando me impressionar com descobertas, mas tudo o que eu queria era ele por perto." Zoe, que conhecia bem esse buraco no peito, tentou confortá-lo. Mais tarde, folheando os papéis, ela ouviu o celular vibrar. Eram mensagens do marido e da filha. Chorando, imploravam para que ela voltasse para casa e passasse os últimos momentos com eles. Foi aí que caiu a ficha. Ela estava trilhando o mesmo caminho de Mark, dedicando tudo à missão e esquecendo de viver. Com a saúde já dando sinais de desgaste pelas viagens no tempo, Zoe engoliu mais uma cápsula no limite. Mas dessa vez foi diferente. Ao acordar no início da semana, não correu para resolver nada. Foi direto para casa, abraçou os seus com força e decidiu. Essa semana era a última. E seria vivida de verdade. Zoe não correu dessa vez. Fechou seu testamento com a cabeça tranquila, caminhou na areia com a família, sentindo o vento e o cheiro do mar como se fosse a primeira e última vez. Levou a mãe para ver o último rinoceronte vivo do planeta, um momento agridoce, mas que precisava ser vivido juntas. No 7º dia, aquele que ela sabia que seria o fim, foi visitar Paula. Nessa volta, Paula não lembrava de nada. Não tinha laboratório, nem experimentos, nem planos mirabolantes. E tudo bem. Zoe entregou a ela uma pasta cheia de anotações e o frasco com os comprimidos. Olhou nos olhos da amiga e soltou com voz firme. "Passei uma vida tentando me salvar, mas entendi que isso nunca foi sobre mim. É você quem vai fechar esse ciclo.
ela contou sua teoria, que em algum ponto no futuro, Paula decifraria tudo e seria ela mesma quem voltaria no tempo para entregar os comprimidos a Zoe no passado, fazendo tudo se encaixar. Com um sorriso sereno, Zoe disse: "Agora a missão é sua." De volta para casa, foi recebida com uma festinha simples. No meio dos abraços, a filha contou: estava grávida, e se fosse menina, se chamaria Zoe. Com o coração leve, ela soube que era a hora. Sem precisar fugir, sem mais voltas no tempo. Apenas olhou para a família e, com os olhos marejados, sussurrou um último adeus. E assim, Zoe finalmente descansou. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.